Olá, meus queridos, um bom dia a todos. Espero que estejam bem na companhia do Senhor, na companhia de Jesus e que estejam a ter um dia descansado, tranquilo nas vossas casas em que somos chamados neste momento para o acolhimento e para também a reflexão. Temos que nos reinventar, de fato, nestes dias que estamos a viver nas nossas casas e hoje estamos aqui para estudarmos novamente a Palavra de Deus convosco. Estamos a estudar o capítulo 11 do livro de Daniel, as profecias para o tempo do fim do livro de Daniel, e nós gostaríamos hoje de concluir este estudo do capítulo 11 de Daniel. Nós já verificamos que neste livro que temos estado a estudar existem muitas promessas, muitas indicações de que Deus está de fato no controle de tudo, no controle da história, desde a antiguidade até o tempo do fim. Este é um Deus de preceito, um Deus que nos guarda, um Deus que nos guia e um Deus que quer salvar a todos. E desta forma, Deus guia os acontecimentos. Sim, de fato, Deus guia e informa os seus servos de como as coisas se irão passar, desde a antiguidade, como eu disse, de como elas iriam acontecer e também quais são as previsões para o tempo do fim. Este Deus que quer salvar a todos permite que estas coisas cheguem até nós para que todos se possam salvar, para que todos venham a ter conhecimento do seu amor. E porque se assim não fosse, Ele não teria enviado o seu Filho para que através dele todos pudessem ser salvos. Basta acreditarmos, basta entregarmos o nosso coração a Jesus, andarmos de acordo com os seus caminhos e temos de fato garantido o reino dos céus para todos nós. E o meu desejo é de fato que todos aqueles que chegam a estas mensagens que possam ter esse desejo no seu coração. Um dia viverem numa terra com amor e com a graça de Jesus, sem os sofrimentos e as agonias que temos neste mundo. Continuando então a estudar o capítulo 11 do livro de Daniel, nós ficamos anteriormente, no vídeo anterior, então no versículo 29, no versículo 39. E nós vamos então ler agora a partir do versículo 40 até ao versículo 45, que diz o seguinte: No tempo do fim, o reino do sul lutará com ele, e o reino do norte arremeterá contra eles com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Continuamos então aqui a ter um panorama de guerras entre estes dois reinos, que nós já referimos nos vídeos anteriores. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoder-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao fim e não haverá quem o socorra. Vamos então fazer uma breve reflexão sobre aquilo que nós acabamos de ler, destes versículos então de Daniel. Reparem que a frase tempo do fim, a expressão de tempo do fim, que aparece também no capítulo 8 e no versículo 17 de Daniel, bem como aqui no versículo 35 e no versículo 40, e ainda aparecerá também no capítulo 12 de Daniel, nos versículos 4 e 9, é uma análise das profecias de Daniel que indica o tempo do fim e que vai desde a igreja da altura da queda do papado, a altura de 1798, uma data que já referimos aqui noutros vídeos, até então à ressurreição dos mortos, a altura em que Jesus virá para nos buscar e para nos levar então para uma nova terra que nos tem prometida para as mansões celestiais. O reino do norte, que designa primeiramente a dinastia Seleucídica, que já falámos aqui, mas que depois dá
sequência à Roma pagã e finalmente à Roma papal, ao sistema religioso. Neste caso não temos uma descrição geográfica, mas temos então um inimigo espiritual do povo de Deus. Além disso, também vemos que o Reino do Norte apresenta uma falsificação do verdadeiro Deus, que na Bíblia está simbolicamente associada com o Norte. Temos então aqui, por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 14, no versículo 13, uma exaltação de Satanás, no sentido que ele era então também o representante deste Norte. O Reino do Sul, este nome designa inicialmente a dinastia Ptolemaica do Egito, a sul da Terra Santa, mas quando a profecia se desenrola, adquire uma dimensão teológica. É associado a alguns estudiosos como o ateísmo. De qualquer forma, entendemos que este reino se opôs de alguma forma àquilo que estava instituído e que era identificado então como o Reino do Norte, ao sistema religioso do sistema papal que se tinha imposto. Depois o Monte Santo e Glorioso. Nós sabemos que nos tempos do Velho Testamento esta expressão estava muito ligada a Sião. A Sião, a capital do coração de Israel, e estava geograficamente localizada então na Terra Prometida. Depois da cruz, o povo de Deus deixa de ser definido por conceitos éticos ou geográficos, porque de facto o povo de Deus foi espalhado por todo o mundo, de forma que este Monte Santo e Glorioso pode ser aqui identificado como o povo de Deus, então espalhado por todo lado. Então temos o Reino do Sul que ataca o Reino do Norte. Sabemos que também a Revolução Francesa, que já falámos aqui anteriormente, e falámos aqui na data de 1798, que foi a altura em que o Papa foi preso através da instrução de Napoleão. E então o Reino do Norte ataca o Reino do Sul e as forças de religião dirigidas pelo papado e pelos seus aliados, porque a anterior situação em que o Papa foi preso acabou por falhar, mais tarde ele acabou por ressurgir e voltar ao seu poder. Então as forças deste Reino do Norte, então deste sistema religioso, vêm atacar novamente o Sul e os seus aliados acabam por vencer as forças do ateísmo. Até aqui tudo seria muito bom. Eles formarão então uma coligação com este inimigo vencido. Mas acreditamos que depois Edom e Moabe, as pessoas proeminentes de Amon, escaparão. Algumas dessas pessoas que não estavam entre o povo verdadeiro de Deus juntar-se-ão ao rebanho no último minuto. O Reino do Norte prepara-se então para atacar o Monte Santo, mas chega o seu fim e as forças do mal são destruídas e o Reino de Deus é estabelecido. Portanto, este Moabe aqui identificado, acreditamos então e Edom, acreditamos ser então aqueles fiéis que sempre preservaram e guardaram os mandamentos de acordo com a vontade de Deus e que andaram nos seus caminhos apesar das imposições e das alterações que este sistema religioso da ponta pequena do papado acabou por impor. Nós gostaríamos de vos mostrar também uma tabela que nos ajuda então a fazer a comparação entre estes últimos versículos, entre estes últimos capítulos que nós temos vindo a estudar do livro de Daniel. Vamos então tentar aqui verificar. Então temos então os poderes instalados desde o capítulo 9 do livro de Daniel, capítulo 7, Daniel 8 e 9, e então Daniel 11. Temos aqui a sequência dos vários poderes que foram referidos, desde a Pérsia, a Grécia, Roma pagã, Roma papal e então finalmente o Reino de Deus. Temos aqui a sequência dos acontecimentos, também nos vários capítulos, identificando então a prata, o urso, o carneiro como a Pérsia, depois o bronze, o leopardo, o bode como a Grécia, o ferro, a besta terrível, a ponta pequena, até à morte do Messias, o Nagide,
e em Daniel 11 o Rei do Norte e também a morte do Messias. Em Daniel 11 e 22 que aparece com a mesma expressão que apareceu então de Nagide, descrita nas Bíblias na forma original. Depois a Roma papal, ferro, ponta pequena, até o juízo celestial e o aparecimento do Filho de Deus, no capítulo 7, para a ponta pequena, o contínuo do sacrifício é tirado através desta ponta pequena, com a expressão de Tamid, e finalmente a purificação do santuário celestial, o tempo do fim, e depois no capítulo 11 de Daniel, com o reino do norte, o contínuo ou o sacrifício é tirado, mais uma vez a expressão Tamid aparece descrita na forma original, também em Daniel 11, no versículo 31, e finalmente o tempo do fim, nos versículos 40 do livro, no capítulo 11. Finalmente, a pedra, como representante de Jesus, o reino dado aos santos do Altíssimo, a destruição da ponta pequena e o reino do norte, vencido no monte glorioso de Daniel, em Daniel 11, no versículo 45. São então estas as sequências que nos aparecem relativamente ao estudo que nós temos vindo a fazer dos vários capítulos do livro de Daniel e brevemente iremos então continuar o estudo para finalizarmos o livro de Daniel com o capítulo 12 e verificarmos então as indicações e mais uma vez as referências para o tempo do fim que nos são dadas então neste livro maravilhoso que nós tivemos a oportunidade de estudar. Entretanto, espero que todos tenham um bom dia, fiquem bem, fiquem em casa, protejam-se a si e aos seus e também àqueles que estão a dar o seu melhor para fazerem com que nós brevemente voltemos às nossas atividades diárias e à nossa vida que nos permite, de alguma forma, ter o tal prazer também de servir ao próximo e de servir os outros através das atividades que nós temos. Um bom dia mais uma vez, fiquem na paz do Senhor.